postando faz muito tempo, não é mesmo? Quero pedir perdão por ter desaparecido assim. Tiveram muitos empecilhos que eu tive que lidar. Comecei uma faculdade de letras em inglês. Tá muito difícil manter todas as minhas atividades, todas as coisas que eu resolvo fazer, porque eu sou uma pessoa que me entulho de coisa pra fazer e depois eu não consigo dar conta. Então, é basicamente isso que aconteceu. Me perdoem. Eu vou tentar voltar com o canal, eu vou voltar, mas eu vou voltar assim, bem devagarinho, tá, galera? Enfim, o vídeo hoje será sobre a autora de um livro que ficou muito famoso por causa de um filme que lançou ultimamente, que se chama Little Women, ou Adoráveis Mulheres, ou também conhecido como Mulherzinhas. Pra você que não sabe, Mulherzinhas é sobre a história de crescimento, basicamente, de 4 irmãs. A autora espelhou muito da vida dela em cima da criação dessa história. Então, muito do que tem na personagem principal, a Jo, é muito do que era a autora desse livro. Então, vamos lá. Antes de mais nada, quem foi a autora? Louisa May Alcott. Ela nasceu no dia 29 de novembro de 1832, na Pensilvânia. Ela era filha de Amos Bronson Alcott. Ele era não só teólogo, como também educador. E também de uma mulher chamada Abigail Alcott. Ela era sufragista, ou seja, ela lutava bastante pelos direitos das mulheres, inclusive direito ao voto, essas coisas. E além disso, ela também era abolicionista. Já o pai dela tinha muitas ligações com filósofos, era muito conhecedor da área de literatura também. Ele defendia muito o transcendentalismo, ou seja, ele acreditava que as pessoas nasciam boas e era a sociedade que corrompia eles, basicamente, e que todos têm uma certa intuição dentro de nós, que é como se fosse um chamado de Deus, vamos dizer assim, a partir da natureza. Gente, eu aqui não sou uma profunda conhecedora dessas coisas que eu estou falando, tipo transcendentalismo. Se você souber mais sobre, por favor, se sintam livres de colocar aqui nos comentários. Nós vimos aqui que o pai da Louisa era muito ligado com a educação. Então, em 1934, quando eles se mudam para Boston, eles criam uma nova escola chamada Temple School. Lá, eles acreditavam muito, e era a missão deles, ensinar por meio da conversa e não de punições físicas, o que na época era extremamente comum. Tipo, quando eu falo que é extremamente comum, não era só extremamente comum nos lares, mas sim nas escolas, tá bom? Porém, em 1839, a escola foi fechada, não deu muito certo, eles tiveram que se mudar então novamente para Massachusetts. Acho que foi direito agora. E não demorou muito também para o pai criar uma comunidade chamada Fruitland, em que basicamente eles acreditavam em seguir um estilo de vida muito mais natural, muito mais casto, vamos dizer assim. Então, eles eram muito veganos, seguiam celibato, e era isso que acontecia basicamente, até que eles resolveram se mudar novamente. Então, assim, a gente vê que ela nasceu de um background extremamente religioso, de certa forma, mas ao mesmo tempo pra frente, porque lutava muito em relação aos direitos das mulheres. Extremamente instável também em relação à moradia, porque ela sempre estava se mudando. E também voltado à literatura e à educação. Então, por conta desses ideais e por conta de terem que se mudar muito, a família se prejudicou financeiramente demais, tipo, muito. E
E por conta disso, as meninas tiveram que trabalhar muito cedo, muito jovens. E a Luísa, uma das maiores fontes de renda dela era justamente o que ela escrevia. Então ela sempre escrevia contos, livros, ela escreveu muitos livros. E logo ela fez uma parceria com uma editora e vendia eles. E todo esse dinheiro ia para a sua família. Logo lá em Fruitland, quando eles tinham aquela comunidade, ela já começava a escrever umas certas poesias e tal. Logo depois que eles saíram dessa comunidade, a Louisa Alcott, ela começava a escrever peças de teatro ensinadas pelas irmãs. Era uma coisa bem por diversão mesmo. Quando a família conseguiu comprar sua casa, finalmente, em Concord, com a ajuda de um filósofo chamado Ralph Emerson, que foi o preceptor da família, contribuiu muito para e com eles, o pai da Louisa se afundou numa depressão profunda, forçando que todas as mulheres da casa trabalhassem, incluindo as crianças, né? As crianças já trabalhavam, mas ainda faziam coisas por diversão, no caso da Luísa com a escrita, né? Só que aí depois desse momento que eles conseguiram uma casa própria, e a depressão do pai, aí eles não conseguiam mais ter dinheiro para sobreviver, então ela teve que transformar o seu hobby numa profissão. A Luísa, no caso, ela aceitava todo tipo de trabalho. Inclusive, tem uma fala dela em que ela disse: vou fazer qualquer coisa, não me interessa o que. Ensinar, cozer, representar, escrever, qualquer coisa que ajude a família. E de fato foi o que ela fez. Seu primeiro conto ela escreveu com 16 anos, ele se chama The Rival Painters. E com 17 escreveu seu primeiro romance, que ficou desconhecido até os anos 1988, que se chama The Inheritance. Aos 17 anos, criou com as irmãs o Pickwick Club, que é uma sociedade de artes e letras inspirada em uma sociedade só de homens no romance The Pickwick Papers. E isso é muito interessante porque isso, de certa forma, é representado no livro. As irmãs, elas todas têm realmente um clube e tal, e tem um menininho que é vizinho delas, aí eles vão lá e ele pede pra fazer parte do clube, elas ficam tipo, será? Porque ele é um menino. E é importante ressaltar que essa literatura que tem esse clube só de homens, que tem o nome de Pickwick Papers, o autor, né? Ninguém mais, ninguém menos que o Charles Dickens, extremamente renomado. Ele escreveu diversos clássicos. Em 1850, todos contraem varíola. Logo depois, Sarah, sem nenhuma grande complicação. E com 20 anos, ela já tinha aberto uma escola, ou seja, ela era professora. E, 22 anos, publicou oficialmente o seu primeiríssimo livro, chamado Flow Fables. Recebeu umas críticas pesadíssimas, inclusive de seu editor, em que ele disse: fique conhecendo, senhorita Alcott. A senhorita não sabe escrever. Que babaca. No entanto, ela continua escrevendo para uma revista que se chama Saturday Evening Gazette. Em 1856, duas irmãs da Louisa, a Abigail e a Elizabeth, elas contraem uma doença chamada escarlina e a Elizabeth acaba falecendo por causa disso. Isso, inclusive, é retratado em uma das personagens do livro, e que é uma das irmãs, que é a irmã mais frágil de saúde, e ela retrata muito bem como ela sentiu nessa época, através da Jo. Só que assim, 1861 passa da Guerra de Secessão, ela atua como enfermeira nessa guerra e depois disso, aos 33 anos, ela ainda continuava a escrever contos para vender para revistas femininas, histórias de suspense, retratando mulheres independentes, lugares exóticos e elegantes. Mas ela não usava o seu nome, ela usava um pseudônimo.
que era A.M. Barnum. Agora, por que ela usava os pseudônimos? Aparentemente, ela não queria colocar o seu próprio nome por conta de vergonha. Mas ela escrevia porque ela ainda assim precisava de dinheiro. Então ela não via outra alternativa a não ser publicar as histórias que ela escrevia, só que com outro nome. Thomas Niles era o editor da Robert Brothers e ele precisava de uma história apenas para meninas, focada em meninas. E ele insistia para a Louisa para fazer uma história assim, entende? Num espaço de apenas 3 meses, ela já tinha escrito quase que 500 páginas do livro. E essa é a primeira parte de Mulherzinhas, porque o livro, na verdade, ele foi dividido em 2, basicamente. E a primeira parte foi publicada em 1868. E assim, foi um sucesso imediato. Elas ainda eram crianças e tal, vivendo lá na casa delas, mostrando como é que era a vida delas e tal. E a segunda parte já é quando elas já estão mais crescidas e na sua independência, enfim. E assim, depois que a primeira parte fez um mega de um sucesso, ela saiu da obscuridade da vida dela de escritora, de suspense, enfim, só para mulheres, e aí começou a criar um nome. O nome dela real, verdadeiro, não um pseudônimo, começou a ter relevância no mundo literário. Mas assim, ela ainda assim se mostrava um pouco reclusa porque muitos fãs batiam na porta dela em Concord e procurando por ela, e ela dizia que não, ela só era a empregada da casa, ela não dizia que era ela de fato. Enfim, na segunda parte, depois que ela publicou, ela retratou a vida das irmãs. Além disso, também escreveu outras sequências, que é o Little Man e Joe's Boys. Saindo em 1871, o Little Man e o Joe's Boys em 1886. Aos 47 anos, ela se tornou a primeira mulher a votar em Concord. Uma de suas irmãs morre por complicações no parto e a filha dessa irmã acabou tendo o mesmo nome que a Louisa. Foi uma homenagem que a irmã falecida fez. Quando uma tragédia acontece na família, outra acontece logo em seguida. Parece que uma coisa atrai a outra. É tipo um efeito dominó, sabe? Depois do falecimento da irmã, o pai sofre de um derrame também. Então, assim, se antes o pai dela já não conseguia trabalhar por conta da depressão, agora ele estava fisicamente incapacitado de trabalhar. E Luísa foi quem cuidou do pai. E ela provavelmente não foi um trabalho muito leve para ela, tanto que tem uma fala dela em que ela desabafa dizendo nunca conseguirei ter uma vida própria. Então, assim, desde nova ela sempre trabalhou para cuidar da família e continua sendo assim. Até que ela se internou numa casa de saúde, onde ela tratava com homeopatia, essas coisas, que na época nos Estados Unidos não era contra a lei, eu acho que hoje em dia é. E o médico então sugeriu para que ela parasse de escrever para não se esforçar tanto, só que aí em seu diário ela escreve que tá morrendo de tédio porque ela não tá escrevendo. No dia 4 de março, o seu pai falece e em meio de suas alucinações ele fala: estou indo, venha comigo. E ela responde que gostaria de ir, que iria se pudesse. E 2 dias depois ela falece também. No caso, ela morre por conta de um AVC. Também um derrame no qual foi o que deixou o pai dela incapacitado de trabalhar. Ela foi sepultada no cemitério de Sleepy Hollow, em Concord, em Massachusetts, próxima de Emerson, Hawthorne, Thoreau, em uma colina que se chama o Cume dos Autores. Agora, falando sobre mulherzinhas, a Louisa May Alcott, quando recebeu o pedido para escrever um livro só para meninas, ela se tornou muito resistente porque ela não tinha muita experiência com meninas, embora ela tivesse vindo de família cheia de mulheres e tal, porque ela sempre se sentiu muito mais próxima de meninos do que de meninas. Ela sempre se assemelhava com meninos do que meninas.
E daí ela teve muita dificuldade, até que ela pensou, poxa, eu vivi com mulheres, com meninas, então eu vou escrever sobre a minha vida com as minhas irmãs. E é isso que eu posso fazer, é o máximo que eu posso fazer. Então, assim, muito da história de Mulherzinhas foi inspirado na vida dela. Bem como eu já disse antes no vídeo, da questão do clube só de meninas, que era o Pickwick Club, e como, por exemplo, a morte de uma das irmãs, e ela retratou isso na história, como uma das irmãs da Jo morrendo. Então, assim, a história conta sobre 4 irmãs, a Meg, a Beth, a Jo, que é uma das principais, né, e a Amy. Então, a Anna Alcott era a Meg, Elizabeth era a Beth, a Jo era a Louisa e a May era a Amy. Meg era a irmã mais velha, a Beth era a irmã mais reclusa e tal. Ela era muito focada em leitura, ficava dentro de casa, ela era muito introspectiva. E a Amy era a irmã artística. E, inclusive, os pais também tiveram inspiração, só que a figura paterna no livro foi completamente excluída por questão de o pai foi pra guerra civil, ficando a ausência dele na casa. Nisso, a Jo, que é a personificação da autora nessa história, ela sempre foi uma pessoa rebelde, ela expressa que ela gostaria de ser um menino, inclusive, o que mostra muito de como a autora se via. Também é uma escritora, luta pela sua independência. Ela faz amizade com um menino chamado Laurie, que se muda pra casa dela, é um menino meio que bom vivant e tal, que será herdeiro de uma fortuna enorme. E assim, todo mundo quer saber de onde vem a expressão de Laurie, porque até então só tem as meninas, só tem as irmãs e tal, e o grande relacionamento de amizade que ela tem fora da família é com Laurie, que é quase como se fosse realmente da família dela. Depois vem a ser, é claro, mas tipo, antes, quando eles ainda são crianças, né? Vem de uma inspiração de uma viagem que ela foi por volta dos 30 anos dela para a Suíça. E aí lá ela conheceu um jovem pianista da Polônia. E o nome dele era um nome tipo Ladislas. E aí ela meio que deu uma americanizada colocando o nome dele. Americanizada não, né? Porque é mais francês esse nome do que qualquer outra coisa. Mas enfim, colocou o nome de Laurie, que é mais fácil da gente entender. A Jo, ela é independente, ela é teimosa, extremamente teimosa. E na verdade é muito surpreendente porque ela está bem longe do que seria o estereótipo feminino do século XIX. Isso também, de certa forma, explica por que Mulherzinhas fez tanto sucesso, sabe? Porque era muito diferente do que se era esperado. A Jo se casa, só que a autora, no final, ela nunca se casou. Então, de certa forma, é uma projeção do que ela gostaria de ter acontecido, ou que ela gostaria de ter realmente feito. Mostra basicamente a vida da Jo. Ela rejeita o pobre coitado, né, do Laurie, aí o Laurie fica, meu Deus, não acredito. Só que isso foi uma questão pra autora, tipo, ela não via o Laurie e a Jo juntos, sabe? E embora eles fossem muito próximos, eles eram os melhores amigos, sabe? De toda a eternidade, eles eram o melhor amigo de todos. E assim, os leitores queriam que Laurie casasse com Jo. Porém, não era a vontade da autora. Ela não via desse jeito. Inclusive, escreveu em seu diário as seguintes palavras: não vou casar a Jo com Laurie para agradar ninguém. Isso, e outra coisa que ela também comentou, isso foi antes da publicação da segunda parte, tá? Só pra deixar um contexto melhor. Então a gente não sabe com quem cada uma vai ficar no final da história. Então, o que que acontece? Ela ainda fala o seguinte: as meninas me escrevem perguntando com quem as mulherzinhas, as Little Women, né? As meninas vão se casar. Como se fosse o único objetivo da vida de uma mulher. Então mostra que a intenção dela não era mostrar isso, era mostrar a vida das mulheres e não com quem elas vão ficar.
Então, assim, o final, todo mundo sabe que a Jo se casa com o professor dela de alemão, o Friedrich Bayer, sei lá falar o nome dele, não sei falar alemão. E daí, ela sabia que isso ia deixar todo mundo indignado, mas era uma coisa que agradava ela, essa ideia. Mas por que indignava? Porque tinha uma distância de idade ali que não era muito saudável. Mas ela não tava nem aí. Enfim, galera. No final das contas, a minha perspectiva sobre Mulherzinhas é um livro muito grande. Me surpreendeu, porque era para ser um livro infantil, né, para meninas. Só que ao mesmo tempo era uma outra época, as pessoas liam muito mais naquela época do que hoje em dia. Então, gostei da história, acho que sim, as meninas cumpriu o papel que teve e é bem interessante. Não tem tantos discursos feministas quanto no filme, no último filme que lançou com a Saoirse Ronan. Porém, o significado dele é muito grande em relação à representação da mulher e o que ela deve ou não fazer. É bem interessante. E é isso. Esse vídeo vai ser bem comprido, tenho certeza absoluta, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam o vídeo, deem like, comentem, sei lá, se inscrevam no canal. E é isso. Beijinho.